tudo bem com vocês? Inicialmente, eu quero muito agradecer a participação, a presença, a disponibilidade do tempo de vir aqui no meu programa para a gente abordar um tema que é sensacional, de muita importância e pouco falado acerca dos desafios da advocacia, os desafios desse mundo jurídico, do exercício dessa profissão tão nobre que é a advocacia. Então, gostaria muito de agradecer a presença do doutor Antônio Marcos. Obrigado, Samantha. Prazer muito grande estar aqui com vocês duas. Antônio Marcos, que foi meu professor, professor também da doutora Débora, Sim. e que é uma pessoa que, de fato, eu tenho uma grande admiração, que tenho as aulas até hoje guardadas mentalmente, no coração, na prática, e isso realmente faz muita diferença na minha carreira, na minha profissão. E a doutora Débora, que é uma grande amiga, além de tudo, uma excelente profissional, uma profissional que eu admiro muito o seu trabalho, doutora Débora. Estudamos juntas, então é uma pessoa que, de fato, é muito importante. Então, muito obrigada de estar aqui contribuindo com a sua presença e seu conhecimento. Eu que agradeço, eu também te admiro muito como profissional, como pessoa, né? Eu tenho o privilégio de poder caminhar com você fora, né, dessa área do direito. E é um prazer também estar aqui com meu professor, né? Então, uma alegria. Isso, muito obrigada, pessoal. Então, eu gostaria de iniciar abordando um pouco o contexto desse tema, que é esse desafio da advocacia, o desafio de tentar trazer uma solução para uma pessoa que está lá do outro lado e que, dependendo das circunstâncias, você é a única solução que existe Sim. para aquele determinado caso, para aquela determinada situação. E é o fato de você realmente lidar com um problema que tira o sono da pessoa. Então, acho que a primeira impressão nesse contexto e a primeira responsabilidade que o advogado tem que ter no exercício é nesse sentido, de saber que ele precisa fazer de tudo para solucionar aquela situação que está sendo entregue nas suas mãos, não é isso? Isso mesmo, eu falo que nós advogados, né, a gente tem que solucionar problemas. Qual que é a sua profissão? É resolver problemas, né? Então a gente está sempre em busca de solucionar esse problema e a gente tem que encontrar qual que é a dor do cliente, né? E o cliente ele olha para a gente como o quê? Como um instrumento que vai, né, sanar aquela dor e resolver o problema. Então é isso, né, gente? A gente é como instrumento mesmo de sanar problemas, de resolver problemas, de trazer soluções para o cliente. Então eu falo assim que a advocacia me encontrou, né? E hoje eu vejo que está no meu sangue mesmo, porque eu detesto ver injustiça. E quando eu me deparo, às vezes, com a dor do cliente, muitas vezes eu falo assim: não, nós vamos resolver isso agora. Então é isso. De outro lado, eu acho que, eu repito, é muito bom estar aqui com vocês duas mulheres que são grandes profissionais, isso é importantíssimo no mundo de hoje, né? Eu acho que mais do que também isso, mas um pouco mais, somos cuidadores de pessoas, cuidadores de problemas que as pessoas não deram conta de resolver. Então elas nos procuram, elas nos pagam para isso, nos pagam para que a gente possa ajudá-las a resolver os problemas que elas sozinhas não conseguiram, enfim, resolver. Para isso se torna, assim como o médico cuida da saúde, assim como o advogado cuida do patrimônio, portanto, da liberdade, assim como o dentista cuida, portanto, das questões da sua boca, né? Eu acho que nós somos pessoas que viemos aí para ajudar as pessoas nessa caminhada. Para isso, eu acho que nós encontramos, e as pessoas devem buscar profissionais no mercado de trabalho, olhando alguns itens muito importantes, alguns aspectos importantes, se é que vocês me permitem chamar um pouco para esse lado a nossa conversa. A primeira coisa que eu acho que você precisa procurar num profissional do direito, que é o advogado, é verificar o especialista, ou seja, eu preciso buscar uma pessoa que seja daquela área. Nem todos nós conhecemos todo o direito ou podemos atuar em todo o direito com facilidade.
Tem áreas que temos facilidade, tem áreas que temos menos facilidades. É claro que todos conseguiríamos, mas eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Segundo, a questão da ética de cada um de nós, né? É importante dizer o que aquela pessoa, como é que ela se comporta perante os seus colegas, perante os tribunais, perante a sociedade. Exatamente, a ética é fundamental nessa atuação, sem dúvida. Com certeza. Até porque, né, gente, o advogado hoje ele é muito mal visto, né, por muitos aí. Então, assim, há um certo preconceito, né? Exatamente. Terceiro, eu acho que é a reputação. É importante saber como é que a pessoa é vista no meio onde ela atua, porque querendo ou não querendo, nós temos algumas referências, e essas referências, entre todos nós, vai dizer às pessoas se nós podemos ou atuamos com alguma satisfação ou não. Quarta questão, eu acho que, enfim, eu estou aqui pensando, né, gente? Obviamente, vocês me ajudem aí. Quarta questão, eu acho que é muito importante, é saber do valor do seu trabalho. Uhum. Todos nós temos um valor, e é muito difícil, para alguns mais do que para outros, dizer quanto vale o seu trabalho. Principalmente um trabalho como o nosso, que é um trabalho que a gente sabe que dia que a gente começa a trabalhar, e nunca sabe que dia que a gente para de trabalhar, deixa de trabalhar. Sim. Então, esse ajustamento de remuneração é uma coisa importante. Então, são algumas questões como essas que eu acho que são referências que a gente precisa ter na escolha ou na luta, enfim, que a gente possa verificar um bom ou não tão bom profissional que vai nos atender. Sim, Verdade. e nessa perspectiva de encontrar esse bom profissional e da atuação, eu sempre busco em todos os meus atendimentos e também em sala de aula, porque também repassar essa prática da advocacia dentro de sala de aula, eu vejo assim extremamente importante, porque há um foco na matéria, na teoria, mas a prática, de fato, a gente acaba se deparando mesmo com o exercício da profissão. Então, o que eu sempre venho buscando na minha atuação e dentro de sala de aula, repassar isso para os alunos é a ética e a transparência na busca da decisão. Porque você garantir o resultado é muito fácil, mas você trazer de fato aquele resultado nem sempre é o que vai acontecer. Então, o que é interessante, no meu ponto de vista? Demonstrar todo o conhecimento da possibilidade daquele direito, porque você depende do terceiro, que é o julgador, você depende das versões também que serão informadas ali dentro do processo pela parte contrária. Então, você como instrumento, você como uma pessoa que foi contratada para buscar esse direito, tem que garantir o exercício do cumprimento disso, mas a garantia do resultado tem que ter honestidade e sinceridade de falar que não está só nas suas mãos. Sim. E isso, na minha opinião, por si só, já gera em quem vai te contratar uma credibilidade, porque você está sendo honesto no início, você está agindo com ética naquele início. Então, você afirmar que pode entregar o resultado, eu acho muito grave, porque você pode trazer uma falsa expectativa em quem está te contratando. Mas você afirmar que você vai fazer o possível, as decisões pertinentes daquele caso, o direito envolvido, a sua experiência, eu acho que é nesse sentido. E até há uma dificuldade, né, nos clientes hoje de entenderem que 2 mais 2 não são 4 no direito, né, que há entendimentos. Então, hoje há um entendimento, amanhã o entendimento muda, e até para quem não é da área, né, e muitos não são, então fica complicado de falar sobre isso com eles. Mas eu faço como você acabou de falar aqui, a gente precisa, né, ser honesto, a gente precisa, não podemos garantir 100% o êxito num processo, né, até aquela causa que você acha dentro da sua cabeça que é 100%, nunca é. Sim. E falar da sucumbência, né, dos riscos do processo, processuais. Porque no final você pode entrar com uma ação que tem quase 100% de chance de ganhar e você perder. Sim. Por conta do entendimento do juiz, você vai recorrer, mas pode acontecer de você perder e seu cliente ter que pagar os ônus da sucumbência, né?
Então, acho que a transparência é essencial na nossa área. Eu acho que você disse muito bem, vocês disseram muito bem. Primeiro, conhecer o direito. E o que é conhecer o direito? Conhecer o direito é conhecer a lei, conhecer a doutrina, conhecer o pensamento dos tribunais sobre aquela matéria e dizer com muita sinceridade ao seu cliente se o caso dele se ajusta e o percentual de chance de ter um resultado positivo com relação àquilo. Mas tem uma coisa muito interessante que acho que é bom que as pessoas saibam, né, e que a gente no dia a dia sente isso. A gente pode conhecer o direito, na forma como eu disse, a gente pode conhecer o entendimento dos tribunais, na forma como eu disse, mas se você não consegue levar provas contundentes para dentro do processo, você vai perder a ação. Então, eu acho que nós somos contratados muitas vezes para dizer às pessoas a possibilidade de sucesso que nós podemos ter com relação a uma discussão judicial que envolve interesses para os quais nós estamos sendo contratados. Exato, e falando em prova, né, eu acho importante também, antes da gente estar entrando com essa ação, a gente colher todas as provas, né, verificar todas as provas, porque o cliente ele chega para você com uma ânsia, né, de que assim, eu fui violado, eu quero que meu direito seja assegurado, eu tenho direito, mas aí você vai, né, vamos lá, me manda isso, me envia isso, qual que é a prova que você tem, faz ata notarial disso. E aí, depois que a gente olha todos os elementos de prova, né, que nós devemos ver se é cabível mesmo a interposição da ação. Porque, às vezes, ele tem até razão no que ele está falando, mas ele não vai ter o direito. Porque cadê a prova, né? Ele vai perder a ação. Então, acho que esse é um ponto de uma sinceridade, de uma ética muito grande, você dizer ao seu cliente, olha, tá tudo certo, mas a gente não consegue provar nada do que você está dizendo. Ação de risco. Então, esse é um papel muito importante para os advogados éticos. Para os advogados, portanto, quando nós buscamos um profissional que vai nos representar, é bom lembrar as pessoas que elas nos entregam poderes para falar em nome delas. Então, esse poder, a gente pode dizer tantas coisas que nos foram ditas. E isso tem repercussões que podem levar, claro, a um sucesso ou insucesso, uma eventual até sucumbência. Pode, ao invés de receber, a pessoa vai passar a pagar por tudo aquilo, né? Débora bem disse isso aqui, Samantha, e é fundamental, né? Os riscos de uma ação. Exatamente, e já tive situações, eu atuo, por exemplo, com direito educacional. E é interessante porque existem demandas que não têm, no meu ponto de vista, nenhuma viabilidade, assim como tem outras que a gente busca tudo e dá certo no final. Então, uma delas foi uma correção de avaliação. Sou professora, então a gente também tem essa facilidade de entender a autonomia do professor, a autonomia da universidade em relação aos critérios. Então, tem pessoas que nos procuram não concordando com a nota e que, gente, assim, não tem condição. Você precisa entender até onde vai a limitação do seu direito. Agora, a pessoa também tem total liberdade de estar consultando, pesquisando outros profissionais, mas ela já vai estar em alerta da possibilidade ou não daquele determinado pedido. Então, isso também está dentro dessa ética de você atuar com o que você sabe que é o correto, com o que você sabe que é o justo. E nem sempre a gente tem encontrado isso dentro dos profissionais. Então, as pessoas chegam com nenhum requisito para aquele determinado pedido e se me agradece de alertar que não tem possibilidade. Doutora, muito obrigada pela sua honestidade. Não foi isso que eu havia escutado. Então, quer dizer, a pessoa quer investir, quer te contratar, mas ela também quer a honestidade, ela tem que ter desse outro lado essa honestidade, dessa viabilidade. Então, esse aspecto é muito importante. Eu acho importante também a gente mencionar uma coisa aqui, que advogar, a gente não pode pensar só no judiciário, né, só em litígio, mas também de querer resolver as coisas extrajudicialmente, né? Então, às vezes já existe a instauração de uma demanda, mas também a gente consegue solucionar, muitas vezes no curso da demanda, a gente fazer uma conciliação e homologar um acordo. Então, o advogado, ele deve buscar sempre, né, a solução do problema e a solução do problema da forma mais célere, né? Muitas vezes, num acordo, uma parte vai perder, a outra vai ceder, mas é o que eu sempre busco fazer primeiro, né? Eu acho isso importante. Às vezes, antes de instaurar uma demanda, você procurar outra parte, tentar homologar um acordo.
E muitas vezes também, já está no curso de uma ação, tenta também essa conciliação. Então é isso. Com um detalhe, né? Eu acho que o papel do advogado, o brasileiro adora uma sentença. O brasileiro tem uma mania que, infelizmente, às vezes nos empurra para o poder judiciário. Não é verdade. Os bons advogados são aqueles que sabem resolver o seu problema. Sim. Mas aí você vai dizer, mas eu vou ter dor de cabeça amanhã com relação a isso? Não. O que você precisa? Você precisa fazer o que a Débora bem disse aqui. Coloca aquele acordo no papel e pede para o judiciário, vai lá, se é o que você quer, te dá segurança, enfim, a sentença judicial, ajuize, portanto, uma ação para homologar aquele acordo que foi feito fora dali. É muito importante que as pessoas não entreguem, tendo capacidade, elas não entreguem a caneta para que outras pessoas possam resolver os seus problemas. Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que bons advogados, é muito importante dos 2, 3, 4, em todos os lados, né, de uma discussão, existirem ali bons advogados. Sim. E por isso não existem bons advogados baratos. Me desculpe, eu acho que advogado envolve o bom profissional, não necessariamente é caríssimo, mas necessariamente ele tem um preço justo. E ele precisa ser bem remunerado para poder se dedicar ao seu problema. Sim. Então, esperar de uma pessoa querer resolver um problema que você não deu conta, pagando o mínimo possível ou não pagando nada, é quase uma aberração. Então, não queira ter ali uma boa prestação de serviço. Então, as pessoas precisam compreender que precisam procurar os advogados, as advogadas precisam pagar pela consulta, precisam pagar pela opinião jurídica que elas estão recebendo e, em seguida, obviamente, saber da reputação desse advogado, saber qual que é o encaminhamento que vai ser dado para a resolução do seu problema, ter uma agenda e um cronograma, ter empatia, que é fundamental também, né? É importante a gente ter uma empatia, e depois, se for o caso, buscar esse acordo com todos os profissionais através de uma sentença. Sim. Sim, e muito mais do que só aplicar o direito na especificação, acho que essa questão da empatia, você se conectar com a dor daquela pessoa, você buscar trazer elementos que comprovam, de fato, o que está acontecendo. E, gente, uma coisa que eu não dispenso, despachar com o juiz. Mas não é para ir lá bater papo, não, é para especificar aquelas provas, aquela demanda, aquela urgência. No meu caso, eu trabalho muito com a questão do pedido de urgência, da tutela de urgência. Então, é matrículas, é também no âmbito da saúde, é uma cirurgia que eu preciso. Então, eu sempre busco essa dedicação de despachar, de especificar essas provas, de demonstrar, porque nem sempre o papel, somente, por mais que você se dedique, ele cabe aí a gente conseguir esse retorno. Então, essa parte do advogado, na dedicação também, da melhor estratégia, dessa melhor análise, da empatia com a dor, com a empatia com o sofrimento, é especial. Verdade, eu acho que além, né, da especialidade, né, você tem que buscar um profissional que tenha a especialidade naquilo que você está buscando, tem autoridade naquela matéria, também tem que haver a empatia, né, e a confiança, né, gente, confiança é primordial. Você tem que confiar na pessoa, porque você está entregando o problema para ela, sem achar que ela é o juiz, né? Porque o advogado, ele vai desempenhar da melhor forma o papel dele, mas ele não vai resolver o seu problema. Está na mão de outra pessoa resolver o seu problema. E daí que a gente já conversou aqui, né? Quando a gente falou da importância da gente falar dos riscos. Eu não tenho dúvida nenhuma que outra situação, e chama a atenção, que existe uma estratégia quando você procura alguém. Ou seja, se você não deu conta de resolver, é um jogo de xadrez. Ou seja, você está contratando alguém para pensar por você em como resolver aquela questão. É muito comum, por aí, as pessoas darem palpite. Eu procurei alguém, eu estou achando aquilo, eu acho, o que você acha? Eu não acho nada. Em via de regra, eu não acho nada, porque eu não conheço o processo, eu não conheço os documentos, então eu costumo não achar nada. É muito importante a gente ter uma fala profissional. Então, o ambiente tem que ser profissional e as falas devem ser muito profissionais. No Brasil, acho que no vulgar, aí, no cotidiano, as pessoas dão muito palpite naquilo que elas não viram, de ouvir dizer. Isso é um grande problema. É o tal do Dr. Google também, quando a gente vai ao médico, a gente sempre dá uma olhadinha no resultado do exame. É péssimo,
porque a gente sai imaginando uma coisa que não é. Então, o que você deve fazer? Procure uma pessoa, entregue a ela, confie nessa pessoa, nas estratégias que vão ser colocadas. Discuta com ela Sim. as estratégias que vão ser colocadas. Se você é uma pessoa muito categórica e quer participar da ação, porque ela é sua ação, você peça para o advogado, eu não vejo nenhum problema, mando sempre. Acho que Sim, todos eu sempre envio também. olha, dê uma lida. Eu sempre envio. E costumo dizer às pessoas, o que é um bom advogado? Quando me perguntam, o que é um bom advogado? Eu tenho uma fala, entre tantas outras coisas, mas como é que deve ser escrita? Para mim, um bom advogado é aquele que escreve simples, aquele que escreve claro, é aquele que uma criança de 12 anos de idade pega o papel, lê, não se cansa, portanto não é longa a petição, os pedidos não são longos, e suficientemente claros os pedidos e a narrativa é clara, que qualquer um há de entender. Bom, você tem um ótimo advogado, você vai ter um ótimo juiz se uma sentença for assim, um ótimo promotor se um parecer vier dessa forma. Então, acho que esses são alguns elementos que poderiam ajudar as pessoas a estar mais bem atendidas, porque uma vez que você pula de um prédio e se arrepende, não tem jeito de voltar atrás. Uma vez que você contrata mal o seu advogado, você escolhe mal o seu médico, você não vai ter jeito de voltar atrás. Depois é muito pior consertar essa obra mal começada, de um projeto mal estruturado. Né? Exatamente. E chega no escritório essas situações. Foi muito bom você relembrar esse ponto, porque como há erros graves sendo cometidos por esses profissionais que acabam ou perdendo prazo ou deixando de trazer uma prova que era fundamental para aquele pedido, deixando de trazer uma testemunha que era fundamental. E é exatamente o que você falou, sai muito mais caro nesse final para buscar consertar. Então, assim... Muitas vezes não tem jeito de consertar. Não tem jeito de consertar. Acabou. Então, é muito importante esse aspecto também. Verdade. E eu acho que e também é muito importante, uma outra coisa que acho que é para ajudar, até que a gente possa debater, porque eu acho que esse é um ponto que tem que ter divergência na forma de pensar, você tem que ter uma coerência, todos nós. Temos que ter uma coerência entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Uhum. Ser advogado assim, assado. Eu sou uma pessoa honesta, sou probo, eu faço da minha vida aquilo que eu pratico na minha profissão, que isso vai dizer muito sobre mim, né? Vai dizer muito sobre mim. Então procurem saber, obviamente, sobre a vida pessoal, às vezes, e familiar desses profissionais. Porque se ele não trata bem a mulher que tem, o marido que tem, os filhos que tem, não há de tratar bem os seus clientes não, porque não vai tratar. Não existe uma conexão, ou uma desconexão, melhor dizendo. Então isso é muito importante que as pessoas elas tenham essa capacidade de leitura de um 360 graus aí, em todos esses aspectos. Vai ajudar muito no direito dela, no resultado que ela está almejando. E trazer o resultado, modéstia à parte, é algo que eu descobri que dentro dessa profissão é de fato que me traz muita alegria. Lógico que a pessoa que te contrata, ela quer o resultado, mas nem sempre está só nas suas mãos. Não tá. Então, mas você trazer essa viabilidade de um resultado de algo que você estudou, dedicou, acreditou. Gente, eu já tive situações, foram muitas, pessoas chorar no telefone, chorar presencialmente, ser extremamente grato porque se trouxe uma solução que mudou a vida dela. Verdade. Entendeu? Eu acho assim que então, isso é maravilhoso. Tem coisa que não tem preço, né? Até já comentei com você esse caso de uma senhora que viveu por 40 anos um casamento, se enquadrava na Lei Maria da Penha, a gente não entrou pedindo Lei Maria da Penha, e ela viveu maus tratos durante 40 anos, até que com 70 anos ela acordou e falou, não, eu não quero essa vida para mim, eu quero me divorciar. E aí ela saiu de casa, largou o marido dela, buscou abrigo na casa da irmã, não tinha R$1, ficou dependendo dos familiares, até que ela me encontrou e eu consegui os alimentos provisórios para ela. Então, assim, o dia que esses alimentos provisórios saíram, foi algo tão rápido, foi entrar com a ação, 2 dias depois, o juiz deferiu os alimentos provisórios. Eu fiquei emocionada, eu procuro não me envolver nos meus casos, principalmente os casos de direito de família, né, que é totalmente emocional.
procuro não me envolver, mas o caso dela eu me envolvi. E eu liguei para ela muito emocionada, falei, olha, já saiu, você fica tranquila, eu creio que a partir de hoje você vai viver uma nova história, uma nova vida. Então, eu acho que você devolver a dignidade para o seu cliente, igual Nossa, você nessa Samanta, sensacional. você trata do direito de estudar, né? Então, assim, Isso. você garantir esse direito para o seu cliente. Isso, Sim. lógico, né? A gente é remunerado por isso, mas o valor, né, Sim. é muito maior, né? O sentimento de estar fazendo justiça, né? De estar buscando justiça, de estar segurando direitos. Eu já tive situações que a pessoa foi aprovada em concurso público e já estava tudo certo, encaminhado para dar prosseguimento, não conseguia concluir a faculdade, não conseguia concluir os seus estudos por realmente questões ilegais que estavam ocorrendo. Então, doutora, meu concurso que eu fui aprovada, que eu estou guardando, então, assim, está nas suas mãos. E você falar com a pessoa que está tudo certo, que ela pode dar seguimento na vida dela, você fazer parte dessa concretização, gente, é algo muito grandioso. É algo só quando realmente está na prática. Em sala de aula, a gente não consegue imaginar a seriedade, a responsabilidade da atuação do advogado, da vida das pessoas. Talvez a idade profissional tenha me dado muitos casos. E tem um que vocês me acabaram me provocando aqui para contar, ainda que rapidamente. Determinada vez fui procurado no meu escritório por um senhor numa ação de investigação de paternidade. Eu perguntei, bom, é simples essa ação. O senhor manteve alguma relação sexual com essa pessoa? Porque se o senhor manteve, o senhor é candidato. Se o senhor não manteve, o senhor não é candidato, nós vamos ganhar a ação. E ele, enfim, muito constrangido, me disse que tinha mantido algum tipo de contato. Então eu falei, o senhor é candidato. Sim. Procurada a pessoa, vamos fazer os exames de DNA, nasceu uma criança. E, enfim, foram feitos os exames de DNA e houve uma assertividade, ele era o pai. Então, muito bem, se o senhor é o pai, agora nós temos que tratar do valor dos alimentos, o senhor tem que ajudar no custeio. Né? Ele era casado, era um filho fora do casamento, com a empregada da casa dele. Essas situações são bem delicadas, então, né? Era uma coisa que envolvia, para além de, enfim, tinha um contexto maior. Mas fomos para a audiência e na audiência a nossa conversa era, vamos levar uma proposta de um valor para pagar de alimentos a essa criança. Entramos na audiência, chegamos lá, estava lá a moça, o juiz, o promotor, eu e ele. Tem proposta de acordo? Eu falei, olha, perfeitamente é tanto. A guarda é dela. Ela falou, não, doutor, o que a senhora acha dessa proposta? Eu fiz uma proposta. Não, eu não vim aqui por causa disso. Eu vim aqui pelo seguinte, eu estou muito constrangida em ter movido essa ação. Não queria ter feito. Mas é porque eu estou doente, eu estou com câncer e vou morrer daqui a alguns meses. Nossa. Então eu achei melhor ajuizar uma ação para que o pai do meu filho soubesse que ele existe e que ele pudesse, meu filho, depois que eu morrer, cuidasse, que ele pudesse cuidar desse menino. Imagina que situação. Então, eu saí em miúdos. Eu fui lá para fazer uma proposta de alimentos e saí carregando um menino, né, no colo. Foi isso que dentro de um casamento de um filho extraconjugal, que mais tarde esse virou filho desse casal amado e realmente essa moça morreu. Então, você tem que entender o contexto maior dessas situações e você tem que construir ajudar as pessoas para que elas façam as opções de vida. Se elas tiverem problema psicológico, faz um tratamento psicológico, se precisar de um psiquiatra, faz. Enfim, mas a vida de ninguém é fácil, mas nós precisamos resolver os nossos problemas e ajudar que essas pessoas resolvam os seus próprios problemas. Sim, e aí é que a gente tem que entender essa necessidade de conexão desse profissional, porque realmente só aplicar a lei é muito fácil, né? Você só citar, mas existe essa vida, existe essa realidade. É um aspecto que eu sempre busco, entender essa dor, entender essa história, entender os mínimos detalhes para que eu possa levar para o julgador a história de vida daquela pessoa. Porque realmente aplicar a letra fria da lei, nem sempre você consegue esse resultado. Então, é muito importante essa conexão, essa interação com essa realidade processual.
E isso é que realmente é difícil de encontrar. Com os bons profissionais, sim. Com a maioria, não. Que visa só mais um contrato, só mais uma causa e por aí vai. E essa é uma realidade, infelizmente, triste dentro dessa profissão nossa. Eu acho assim, as demandas sempre vão existir, né? Porque a gente está falando de relacionamento aqui, né? E eu até brinco, no direito de família, todo mundo vai passar pelo direito de família, né? Não existe uma pessoa no mundo que não vai passar. Inevitavelmente ela vai passar, porque sempre vai haver um filho, não é? Isso vai acabar ou numa sucessão, né? Ou num divórcio. E mesmo não fora do direito de família, né? A gente está tratando sobre sociedade, as relações são complexas, né? Então, existem brigas, existem ilegalidades, ilicitudes. Então, daí a importância, né, de um profissional competente e do judiciário também, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente precisa se valer dele, sim. Sim. Eu acho que o Código Civil, para mim, é espetacular. Tratar da sua vida, dos seus direitos antes do seu nascimento, passa por toda a sua vida e todos os atos e termina lá para depois da sua morte. É o livro da vida, o Código Civil, para a gente do direito. Eu acho tão bonito, né? Mas, enfim, e acho, só complementando, você tem que sempre se colocar no lugar do outro. Sim. Sim. Isso é fundamental para compreender o outro, para poder tentar sentir as dores do outro, para tentar ajudar. Porque se você não se colocar dessa forma, realmente não faz sentido aquilo que a gente está aqui fazendo. Essas são as áreas que a gente advoga quando existe o outro. Quando o outro é o Estado, é diferente. Sim, né? sim. Mas entre dois particulares, essa é a minha fala. Eu acho que deve ser registrado também. Sim. Sim. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que a contribuição para uma percepção desse contexto, dos desafios do bom profissional, dos desafios que também enfrentamos como profissionais atuantes, é muito importante de se falar, de se debater, e essa talvez seja só a primeira oportunidade de muitas que eu quero que vocês voltem. Com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, por estar não só ao seu lado, Samanta, mas também ao lado da Débora aqui. Acho que eu fico encantado em vê-las brilhando, em vê-las trilhando caminhos de sucesso na vida pessoal e na vida profissional, e isso é que faz com que agora o professor aqui possa encher os olhos de brilho e achar que valeu a pena. Sim, e que vale a pena muita coisa. Obrigado por estar aqui, pelo seu convite. Obrigada.